Oi, povo, tudo bem com vocês? Nós estamos começando o quarto bimestre, né, em filosofia. Nosso conteúdo do quarto bimestre é o argumento, ou o que em filosofia a gente chama de lógica. Eu fiquei me perguntando como que eu ia dar aula de lógica à distância. Porque lógica é um conteúdo denso, é um conteúdo muito conceitual, embora ele tenha várias vertentes bem práticas, né? Especialmente quando a gente vai testar a validade dos argumentos. Mas fazer isso EAD é um pouco complexo, um pouco complicado. Então eu planejei aqui uma aula que vai soar um pouco confusa, talvez, e complicada. Mas aí nós temos depois o momento de debates, né? E aí nesses debates a gente tira as dúvidas, né? E estuda mais. Bem, a lógica está no campo da filosofia que a gente chama de filosofia normativa, que é a introdução à filosofia, que a gente pode chamar também de propedêutica. A propedêutica quer dizer o quê? Uma preparação para filosofar. Ou seja, não existe filosofia sem lógica. A filosofia só existe mediante a atividade da lógica. E nós vamos entender melhor com o desenrolar dessa aula. Ou seja, só é possível filosofar se a pessoa, acima de tudo, ele entender o que é lógica. E a lógica, em grosso modo, fala sobre o raciocínio, ou sobre os argumentos. Tanto é que o capítulo do nosso livro, que é o capítulo 5, ele não traz o título lógica, ele traz o título o argumento. Né? E lembrar que nós vamos utilizar o livro didático, especificamente o nosso de filosofia, e esse conteúdo está no capítulo 5, né, do nosso livro. A lógica, portanto, ela está presente em coisas que a gente nem imagina, a gente chama no cotidiano. Quando alguém está conversando com o outro, discutindo e tal, a gente costuma dizer, isso que é lógico, é claro, é evidente, é óbvio, é lógico. Portanto, dizer é lógico é dizer que algo tem validade. Aquilo que você está falando é válido. Mas a pergunta que nos sobra é se existe como, se é possível determinar quais são as condições que um argumento ou um raciocínio tem que preencher para que ele seja lógico. E aí nós vamos descobrir que sim, existem condições e existem, né, modelos, regras, para os quais, se um argumento se encaixa, obviamente, ele vai ser considerado como um argumento lógico. Portanto, nada mais é a lógica do que transcrever o pensamento que é fragmentário para um pensamento articulado e organizado, conforme vocês veem aqui em cima, né, nessas duas imagens. Nós transcrevemos um pensamento, às vezes, não sistematizado ou de forma espontânea, para um pensamento sistematizado, organizado, ordenado. A lógica serve, portanto, para isso, para ordenar os pensamentos. A maioria desses pensamentos que acontece de modo desordenado, é óbvio, na lógica do cotidiano, conforme a gente chama. Mas, afinal de contas, o que é a lógica? Ela foi criada onde? Por quem? Com qual intuito? Então, o criador da lógica foi Aristóteles. Nós já estudamos Aristóteles no primeiro ano. Ele escreveu 6 livros, e esses 6 livros, quando foram catalogados no início da Idade Média, eles foram chamados de órgão. O órgão significa instrumento, ou seja, o instrumento para se pensar direito, o instrumento para se pensar correto. A palavra lógica vem do grego, óbvio, né? Significa palavra, expressão, pensamento, discurso, conceito, razão. Ou seja, se filosofar é raciocinar, a lógica é a arte específica do raciocínio. A gente costuma, inclusive, dizer que a lógica é uma ciência, é a ciência do raciocínio. E embora a filosofia não seja ciência, a lógica sim é uma ciência, porque ela nos dá as regras específicas de como raciocinar bem e de como raciocinar corretamente. Por sua vez, ela está dividida em 2 momentos. Como ela é criada por Aristóteles, ela não poderia fugir daquela dicotomia que Aristóteles divide os seres
em forma e matéria. E, portanto, existiria a lógica formal e a lógica material. Vamos lembrar em Aristóteles que forma e matéria são nada mais nada menos do que a matéria do que materialmente é composto um objeto e a forma é como aquela matéria se organiza para que eu entenda aquilo, ora como uma coisa, ora como outra. Ora como outra. Né? Então, a lógica formal, portanto, ela é pura, ela estabelece a forma correta de raciocinar. Aristóteles eu diria, falou muito sobre a lógica formal. O que nós vamos falar hoje é basicamente só lógica formal. E a lógica material é o conteúdo do pensamento. Então, por exemplo, eu posso pensar em uma bola esférica. Se eu estou pensando na forma da bola, que é esférica, agora a matéria ou o conteúdo da bola pode ser de couro, de borracha, bola de meia. Vocês não conhecem mais o que é bola de meia, né? A gente, quando era muito pobre, nas periferias da cidade, brincava muito com bola de meia, porque não tinha dinheiro para comprar uma bola normal, né? A lógica material também pode ser chamada de lógica conteudística, porque ela diz respeito ao conteúdo do pensamento e não à forma. E a lógica formal ou lógica simbólica, ela tem a ver com a forma, conforme a gente pensa, né, conforme o conteúdo do que a gente pensa. Esse quadro que eu boto aqui para vocês, ele é o grosso de toda a lógica formal. A gente chama isso aqui de ações ou operações do espírito. Primeiro é bom lembrar também que, de acordo com Aristóteles, espírito é a capacidade racional que a pessoa tem. Todos nós raciocinamos, portanto, todos nós temos espírito. E a diferença entre nós e os demais animais é que os demais animais têm alma, ou seja, ânimos, eles se movimentam, mas eles não têm espírito, eles não raciocinam. Só os seres humanos têm espírito, portanto, só os seres humanos raciocinam. Vocês estão vendo que aí tem um degrau, 3 degraus, na verdade, tem uma escadinha. A gente começa essa atividade racional pelo conceito ou pela apreensão. Nós podemos substituir aí o termo conceito pelo termo apreensão. É a operação do espírito, ou seja, é o modo como o espírito funciona mais básico. Pela simples apreensão, nós entendemos o que as coisas são. Por exemplo, nós sabemos o que é um copo. Nós sabemos o que é uma parede. Nós sabemos o que é qualquer objeto. Todos os objetos que nós temos noção, eles são apreensões. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o juízo. O juízo é a ligação de ideias, ou de termos, ou de apreensões. Então, por exemplo, eu aprendi a ideia de que isto aqui é um copo, isso é apreensão. E de que existe a cor verde, isso também é uma apreensão. Vejam, copo e verde são duas apreensões separadas. Aí quando eu crio um juízo, eu digo o copo é verde, porque eu estou ligando uma ideia à outra. Então isso é o juízo. Juízo é julgar, e julgar é declarar algo de alguma coisa. Em termos técnicos, daqui a pouco eu vou falar, é a atribuição de um predicado a um sujeito. É uma predicação. E, por fim, no terceiro grau, é o raciocínio. No raciocínio, eu tenho uma relação de juízos. Então, vocês estão percebendo que a cada degrau, nós temos a relação do degrau inferior. Então, nós adquirimos os conceitos pela apreensão. O juízo, nós relacionamos conceitos. E no raciocínio, nós relacionamos juízos. O gráfico, a tabela que está do lado, está falando justamente sobre isso. Portanto, essas 3 ações ou operações, elas se relacionam em si, porque quanto mais alta ela estiver, mais concatenado a anterior está, mais interligada a anterior está. Nós vamos voltar a falar uma por uma delas, né? Portanto, não se preocupem ainda se não entenderam elas com muita clareza. Aqui nós temos como se dá uma apreensão.
Ou seja, nós apanhamos, nós tomamos um objeto pelo ato de conhecer. Nós conhecemos os objetos pura e simplesmente. Primeiro, eles vêm na cabeça da gente conforme uma ideia, uma representação intelectual. Se eu pedir a vocês para pensar em qualquer objeto, um coqueiro, por exemplo, vocês têm uma ideia do que é um coqueiro. Uma representação intelectual do que é isso. Mesmo que vocês não estejam vendo um coqueiro agora, esta ideia de um objeto apareceu na cabeça de vocês. Eu expresso essa ideia através de um termo, que em língua portuguesa a gente vai chamar de palavra. Portanto, a expressão verbal da ideia é o termo. É a palavra. O termo pode ter mais de uma palavra, pode ter várias palavras. Deus bom é um termo. Guarda-chuvas é um termo só, mas tem mais de uma palavra, né? Então, a apreensão é algo que nos dá a nossa capacidade cognitiva de maneira simples. Se eu mostrar este trambolho a vocês, vocês sabem o que é. Nós chamamos de mouse, uma palavra até em inglês. Mouse é o termo. Mas isso aqui tem uma ideia. Então, se eu disser a vocês um mouse, vocês já sabem o que é um mouse. Portanto, nós temos uma representação intelectual e muitas vezes intuitiva. A apreensão é isso. É quando nós apreendemos, cuidado, não é aprendemos, porque não vem de aprendizagem, vem de apreender, com E duplo. Quando nós apreendemos todos os objetos. Nós fizemos isso na infância. Nossa infância foi toda recheada de apreensões. O que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Especialmente quando as famílias de a gente começam a dizer papai, mamãe, água, comida, cachorro. Não é? Au, au, por exemplo, como é que a gente diz inicialmente para as crianças. Isso são apreensões. Nós começamos a formular centenas de milhares de apreensões e associar isso com termos, com palavras. Quando nós falamos em termos, né, que é a expressão, está aqui em cima, né, que é a expressão verbal do conceito ou da ideia, que é essa representação intelectual ou mental dos objetos, nós podemos dizer que esses termos eles possuem duas variáveis, que nós chamamos de compreensão de um termo e extensão de um termo. Olha, veja bem, quando eu digo possui 4 rodas, tem um motor, você anda sentado, serve para locomoção. Bem, vocês já sabem que objeto eu estou falando. Eu estou falando de um automóvel, não é isso? Então, tudo isso que eu elenquei, as características de uma ideia, a gente chama de compreensão. Pode ver aí, compreensão é o conjunto de características comuns a todos os objetos abrangidos por aquele conceito. Agora, se eu disser a vocês Fusca, Kombi, ônibus, vocês já perceberam que eu estou dando exemplos daquele objeto, que é o carro. E, portanto, eu estou falando da extensão desse objeto. A quantos seres esta ideia se aplica? É a extensão. Veja que na definição aqui, na definição de extensão tem justamente dizendo isso. Os seres abrangidos pelas características de um dado conceito. E aí, aqui o exemplo que aqui tem até um outro exemplo. Resta-nos entender que, preste atenção, quanto maior a compreensão de um termo, menor sua extensão. Quanto maior a extensão de um termo, menor sua compreensão. Ou seja, quando eu tenho uma ideia muito ampla, ela se aplica a poucos seres. Quando eu tenho uma ideia pouco ampla, ela se aplica a vários seres. Por exemplo, eu tenho uma ideia pouco ampla. Está aqui no exemplo aqui de baixo. Ó, a ideia de ser. A compreensão de ser é pequena, mas a extensão é enorme. O que são os seres? Tudo. Desses quadros aqui atrás, a essa bagaceira de livro, a eu, a você, a tudo que você tem na sua casa, tudo que existe no universo são seres. Olha a extensão, enorme. A quantidade de objetos aos quais se aplica essa noção é enorme, mas a definição é pequena. Ser vivo, nós já delimitamos a compreensão.
Nós já aumentamos a compreensão, mas nós já delimitamos a extensão. Quer dizer, este copo é um ser, mas não é um ser vivo. Se eu falar ser vivo, eu já tenho que descartar esse copo, eu tenho que descartar todos os objetos que eu citei que estão aqui atrás de mim. Talvez ser vivo só se aplique agora a mim e a você, que está me assistindo, ou aos cachorros que estão na casa, os pais e tudo mais. Agora, se eu disser ser animal, veja que eu já delimitei mais ainda. Inclusive na extensão, porque já as plantas já não são mais, se for seres vivos animais, as plantas já não se encaixam mais aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quanto maior a compreensão de um objeto, menor sua extensão. Quanto mais itens eu boto no entendimento, menos itens se encaixam nesses exemplos. Quanto menos eu diminuo essa compreensão, mais seres vão conseguir se encaixar nessa minha definição. Eles são inversamente proporcionais, conforme a gente já estudou isso, né? Claro que não comigo, mas com o professor de matemática, vocês já estudaram isso assim, que cansaram, né? Passando para juízo, que é a segunda operação do espírito, agora nós estamos falando sobre a apreensão, né? Julgar é quando eu atribuo uma ideia a outra ideia. Eu dou um predicado a um sujeito através de uma cópula. A cópula é o verbo. Em lógica, nós utilizamos muito verbo de ligação, que é o verbo ser. Então, chama-se juízo, está aí, né? O ato do pensamento que consiste na atribuição afirmativa ou negativa, ou seja, este copo é verde ou este copo não é azul, afirmativa ou negativa, né? De um atributo, de um predicado, no caso aqui a cor, a um conceito, a um objeto, no caso ao sujeito, no caso o copo, através de um elemento de ligação que é a cópula. O resultado formal do juízo é a proposição. O resultado formal da apreensão é o termo. Do juízo é a proposição. Proposição em língua portuguesa é uma frase. Assim como termo em língua portuguesa a gente vai chamar de palavra, a proposição vai ser uma frase. Se eu digo, todo aluno é bom, é meio mentirosa, na verdade, né? Mas é uma frase, é uma proposição. Aluno é uma ideia e bom é outra. Eu estou associando uma ideia a outra. Eu estou fazendo um juízo. Prestem atenção que nós temos que entender que dentro dos juízos não existe mais apenas a definição de compreensão e extensão, mas de quantidade, que é extensão, e qualidade. A qualidade diz respeito a se eu estou atribuindo ou não atribuindo ao objeto. Ou seja, se eu estou afirmando ou negando. Portanto, a qualidade vai ser afirmativa ou negativa. A tabela está aqui embaixo, meio pequena, né? Mas daqui a pouco eu vou botar ela de novo um pouquinho maior. Enquanto que a quantidade é a quantos seres aquilo se aplica. E aí nós vamos ver proposições que são singulares. Aí dá para ver mais tranquilo, né? Aqui, não. Aqui dá para ver mais tranquilo, né? Há proposições que são singulares. Sócrates é um filósofo grego, portanto, singular é aquilo que se refere a uma pessoa. São particulares. E agora, como é que eu faço? Aqui. Que se refere a um grupo de seres, né? Alguns humanos, esta classe. E universais, que se refere a todos os seres, pela quantidade. Singulares, particulares e universais. E pela qualidade, afirmativo ou negativo. Aqui, né, aqui fica mais claro, né? Portanto, nós vamos encontrar 4 tipos de proposições. Proposições universais afirmativas se referem a todos os seres afirmando. Universais negativas se referem a todos os seres negando. Particulares afirmativas se referem a alguns seres afirmando. E particulares negativas se referem a alguns seres negando. Vejam que no exemplo daqui eu utilizei apenas letras. Ou seja, S é P. S você pode trocar por qualquer sujeito. E P você pode trocar por qualquer predicado. Portanto, nós temos algumas expressões que nos dão o tom de universal ou de particular.
E nós colocamos letras aí na frente. Vocês percebem que as afirmativas são A e I, aqui, ó. E as negativas são E e O. Vocês vão me perguntar, professor, de onde vêm essas letras? Bem, a palavra afirmo, em latim, quais são as duas primeiras vogais? O A para universais e o I para as particulares. E a palavra nego, em latim, quais são as duas primeiras vogais? O E para as negativas universais e o O para as particulares negativas. Portanto, a lógica vem da palavra afirmo e da palavra nego. Portanto, as afirmativas A e I e as negativas E e O. Daí vem essa simbologia, né? A terceira operação do espírito é o raciocínio. Pelo raciocínio, nós concatenamos, nós ligamos ideias, nós ligamos juízos, nós ligamos com proposições para chegar a uma conclusão. Veja bem, aqui embaixo eu coloquei um silogismo, que é um raciocínio. Todo homem é mortal, José é homem, José é mortal. Eu tenho aqui 3 proposições. Todo homem é mortal, e aqui eu tenho os termos homem e mortal. Na proposição seguinte, eu tenho José é homem, e eu tenho 2 ideias de novo, a ideia de José e a ideia de homem, e eu concluo, que é a minha conclusão, José é mortal, também com 2 ideias, José e mortal. Através das 2 premissas, quer dizer, das 2 proposições preparatórias ou antecedentes, eu consigo fazer uma ligação entre elas duas para poder eu chegar no consequente ou na conclusão. Vejam bem que nas 2 premissas, na premissa maior e na premissa menor, a premissa maior, obviamente, é a premissa universal, todo homem mortal é universal afirmativa, e a premissa menor é a premissa singular, porque José é homem, né? É uma particular afirmativa. Nós vamos ter a ideia em comum entre essas 2 premissas, a ideia de homem. E então eu consigo juntar as outras 2 ideias, a ideia de José e a ideia de mortal. E aí eu concluo, portanto, José é mortal. Essa operação ela não é óbvia, porque nem todos os seres humanos morreram ainda. Existem alguns Josés que não morreram ainda, mas ela é lógica. Porque eu consegui concatenar elas, eu consegui ligá-las através de uma operação do raciocínio, uma operação lógica, ou uma ação lógica, né? Portanto, o argumento vai ser a sequência de proposições, na qual uma delas é a conclusiva e as outras são as que antecipam, são as premissas. E aí embaixo eu coloco o silogismo mais clássico de todos, que é todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Esse é o silogismo que Aristóteles utiliza para poder falar sobre o silogismo, e é o que a gente mais utiliza nas aulas de filosofia quando fala de lógica. Portanto, a conclusão de um argumento é aquela proposição que se afirma com base nas anteriores. Portanto, eu não tenho conclusão válida se eu não tenho premissas válidas. Se minha premissa é bagunçada, minha conclusão é bagunçada, meu argumento não vale de nada. Portanto, o que sustenta um argumento são as premissas e uma conclusão inferida delas, obrigatoriamente, ou causalmente, né, com a relação de causa e efeito. Existem alguns indicadores de premissa e de conclusão, algumas expressões, a gente chama, né? Algumas expressões que indicam quando uma coisa é premissa e quando uma coisa é conclusão. E aí vocês vão perceber que eu vou mostrar para vocês agora na estrutura da frase, para quando vocês forem escrever as redações para Dani, vocês não escreverem mais conectivos sem nenhum sentido, que é o que acontece em muitas redações, né? Então veja bem, quando eu tenho porquê, quando eu tenho supondo, visto, devido a razão é que, admitindo, sabendo-se que, supondo-se que, todas essas são conectivos, são indicadores de que eu tenho ali premissas. Quando eu digo logo, portanto, por isso, pode-se concluir que, segue-se que, consequentemente, aí eu tenho indicadores de conclusão. E aí eu tenho frases, ó, não temos livre-arbítrio porque tudo é determinado.
Tudo é determinado é premissa de não termos livre-arbítrio. O porquê indica a premissa. Porque tudo é determinado, não temos livre-arbítrio. Aí colocou na ordem correta. A premissa e depois a conclusão. E aí é uma dica. Cuidado que às vezes a conclusão está antecipada num pensamento. Supondo que tudo é determinado, não temos livre-arbítrio. Mais uma vez, vocês perceberam que não temos livre-arbítrio, aí é conclusão. Percebam que esse argumento tem uma premissa única, né? Ele não tem duas premissas, como geralmente é o correto. Vejam embaixo, tudo é determinado, logo não temos livre-arbítrio. Ou seja, o logo indica a conclusão. De tudo ser determinado, segue-se que não temos livre-arbítrio. Novamente, temos a mesma conclusão. Segue-se que, portanto, é um indicador de conclusão. Tudo é determinado, consequentemente, não temos livre-arbítrio. Ou seja, nós temos novamente indicadores de premissa e indicadores de conclusão. Ou seja, vocês têm que entender essas expressões para não cometer os erros de, infelizmente, não conseguir colocar uma conclusão e uma premissa no lugar certo. Essa lista que está aqui também tem, ó, indicadores de premissa. Pois, porque, dado que, como foi dito, visto que, devido a razão é que, admitindo que. Isso aqui vocês vão encontrar na internet com muita facilidade. E os indicadores de conclusão. Ou então vocês vão assistir o vídeo de novo, aí pausa lá no vídeo, né, que eu vou deixar o link lá no conteúdo da sala de aula virtual, e aí vocês anotam, que é bom anotar para poder depois memorizar, né? E aí, indicadores de conclusão. Por isso, por conseguinte, implica que, logo, portanto, então, né, consequentemente, conforme nós já falamos anteriormente. Voltando à ideia do raciocínio, as proposições, elas brigam entre si. Nós vimos, deixa eu ver se eu consigo acertar, que elas são de 4 tipos. Né? Aqui, acertei. Universais afirmativas, aqui. Universais afirmativas, universais negativas, particulares afirmativas e particulares negativas. São 4 tipos. Né? Esses 4 tipos, eles começam a se opor, eles começam a conflitar entre si. Eles geram 4 relações de oposição. Eles geram relações de contraditoriedade. Está aqui no meio, no X desse quadro aí, ó, que eu botei aqui em cima. Eles geram relações de contrariedade. Está lá em cima. Ó. Eles geram relações de subcontrariedade. Está aqui embaixo. Ó. E nas laterais aqui, ó, elas geram relações de subalternidade. Cuidado quando vocês forem dizer que algo é contraditório. Por exemplo, eu digo, todos os humanos são mortais. Se eu perguntar a vocês que frase é contraditória essa, vocês vão dizer nenhum humano é mortal. Mas isso está errado. Ora, o contraditório tem que negar a outra afirmação em quantidade e em qualidade. Em quantidade, todos os humanos são mortais é universal. Para negar em quantidade, tem que deixar de ser universal e virar particular. Então não é mais todo humano, são alguns humanos. Em qualidade, todos os humanos são mortais é afirmativa. Portanto, nós temos em todos os humanos são mortais uma universal afirmativa. Para negar em quantidade e em qualidade, eu preciso de uma particular negativa. Portanto, a contraditória está aqui na perpendicular. Alguns humanos não são mortais. Quando eu digo nenhum humano é mortal, e eu digo que isso é contraditório a todos os humanos são mortais, na verdade elas não são contraditórias. Elas são apenas contrárias. Porque elas só se negaram em qualidade. Uma afirma e a outra nega. A quantidade permanece a mesma, ou seja, elas são universais. Em todos os humanos são mortais e em nenhum humano é mortal, que significa dizer todos os humanos não são mortais, a quantidade universal permanece intacta. Portanto, elas são contrárias. As contrárias são sempre universais e se negam apenas ou afirmando ou negando. As subcontrárias são sempre particulares e também se negam sempre negando. Por isso são quer dizer, estão abaixo das contrárias. São as contrárias de baixo. Enquanto uma é particular, alguns humanos são mortais, a outra, aliás, uma é particular afirmativa, a outra é particular negativa. Uma afirma e outra nega, mas a quantidade permanece a mesma. Enquanto que as subalternas que estão na vertical, elas são ou afirmativas
sendo que elas se negam apenas em quantidade, porque uma afirma universalmente e uma afirma particularmente, ou elas são negativas, que uma nega universalmente e outra nega particularmente. Esse quadrado lógico a gente chama de quadrado de oposição entre as proposições. Olhem, vocês têm no livro de vocês, inclusive vou dizer até a página que está no livro de vocês, para vocês irem lá, olhar esse quadrado, ler sobre esse quadrado mais, né, para conseguir entendê-lo. Está na página 106 do livro Fundamentos de Filosofia de Gilberto Coutrin, que é o livro que vocês têm. Lógica, portanto, é essa atividade de entender o que é óbvio, de queimar as pestanas. Uma atividade complexa, mas que é encantadora. Eu digo isso porque eu entrei na filosofia para ensinar filosofia ensinando lógica. Foi minha primeira disciplina em 2000 e cocada. Acho que 2007 ou 2008, não me recordo. Quando eu recebi o convite da FAFI, que é a faculdade onde eu me formei, depois de ser especialista, óbvio, né? Porque só graduado não pode dar aula em faculdade, para poder dar aula no curso de filosofia, onde eu passei 8 anos, onde eu aprendi basicamente o que eu sei falar, o pouquinho que eu sei falar de filosofia hoje, né? A lógica, portanto, é esse desvendar o que é óbvio, mas que nem sempre a gente para pensar sobre isso. Aliás, como é quase toda a filosofia, né? Então, vão para o livro, leiam o conteúdo do livro. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um outro vídeo em inglês, mas com tradução, com legenda, uma outra aula de um outro professor de filosofia, para vocês assistirem, porque vai contribuir. Foi indicação, inclusive, da professora Rossana, a quem eu agradeço a colaboração, né? Quando eu estou meio desesperado, eu vou lá e pergunto: minha gente, como é que eu dou aula sobre isso à distância, né? Aí a Rossana tem várias indicações muito boas, muito obrigado, professora. E aí vocês assistam o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto na descrição do YouTube, do canal do YouTube, quanto lá na nossa sala de aula virtual, e releiam, juntem suas dúvidas e tragam para a gente debater nesse horário que ainda tem para a gente terminar a nossa aula, né? Até mais, fiquem bem e se cuidem.